Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de trabalho em altura. Eu sou a engenheira Carla Freitas, sou engenheira de segurança do trabalho, sou supervisora de trabalho em altura há mais de 20 anos, ok? E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a NR 35, que fala sobre trabalho em altura. A primeira coisa que a gente tem que perguntar e pensar é se tem como trabalhar do chão. Se tem como fazer essa atividade sem precisar subir. Isso, né, essa pergunta nos remete à eliminação do risco. Se não tem como, daí eu vou para a prevenção. De que maneira eu vou prevenir? Restringir o acesso de pessoas, mínimo de pessoas que sobem, ok? E também utilizar equipamentos de proteção coletiva, equipamentos projetados para proteção da pessoa que vai trabalhar em altura. Vou dar alguns exemplos. A PTA, que é a plataforma de elevação, a plataforma de trabalho em altura. Andaimes, tanto um andaime fixo como um andaime móvel, né? Os famosos balancins, como são chamados. E outros equipamentos que podem ser instalados, como rede de proteção, quando é uma obra, as cadeirinhas que são utilizadas aí para trabalho, quando está fazendo trabalho em fachada de prédio. Então, tudo depende da atividade, a gente vai avaliar qual é o equipamento de proteção coletiva mais assim, indicado para aquela situação. Após isso, a pergunta é, tá? Além da prevenção, eu tenho que proteger. De que maneira a gente protege o trabalhador que vai trabalhar em altura? Com o uso do EPI. Quais são os equipamentos para trabalho em altura? Nós já vamos falar disso mais adiante, mas eu já adianto que o principal é um capacete com jugular, o cinto do tipo paraquedista com talabarte em Y. Depois eu vou explicar melhor o que significa isso, tá? E também, para proteção, além, né, do EPI, existem outros equipamentos, já falei de alguns EPCs, mas tem outros tipos de equipamentos que também servem para proteção em caso de trabalho em altura. Vamos falar deles quando a gente falar dos equipamentos, ok? Agora eu querendo falar um pouquinho do histórico da NR 35, tá? Para quem não sabe, essa norma ela passou a entrar em vigor em 2013, tá? Mas antes disso, o que acontecia? As pessoas me perguntam assim, ai, Carla, não tinha trabalho em altura antigamente? Tinha trabalho em altura. Só que ela não tinha uma norma específica. Ela era citado os cuidados e regulamentado as questões de trabalho em altura na NR 18, que é uma norma da construção civil. É uma norma que trata de segurança na indústria da construção civil. Precisava ter uma norma específica para a gente poder ampliar para todos os segmentos. Não só na construção civil tem trabalho em altura. Tem trabalho em altura na prestação de serviço, tem trabalho em altura nas indústrias. Em diversas atividades tem trabalho em altura. Então, eu precisava de uma norma específica para trabalho em altura. E começou-se a discutir sobre isso, né? E veio a proposta de criação, lá por novembro, dezembro de 2010, de uma NR específica para trabalho em altura. E foi apresentado, né, a proposta, né, com um plano de trabalho para essa norma. Em março de 2011, se constituiu um grupo de trabalho para trabalho em altura, tá? Um grupo formado por abrangendo vários, foi um grupo tripartite, tá? Foi composto por pessoas de vários segmentos, assim, a gente, quando vai fazer uma equipe tripartite, vem representantes de 3 partes, digamos. Do governo, através do Ministério do Trabalho, com representações, pessoas que representam o Ministério do Trabalho, das empresas, através de fundações, como aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias e outras empresas, tem as federações e as comissões nas cidades aí, os grupos, né, como associações comerciais, associações industriais, associações de serviços. Então, representantes
desses grupos, tá? Que representam as empresas e representante dos trabalhadores através de pessoas de sindicatos de trabalhadores, de vários segmentos aí que tinham interesse, né, de ter uma norma específica para trabalho em altura. Então, se elaborou, lá por abril e maio de 2011, um texto, uma proposta de norma, tá? Depois disso, esse texto base foi para consulta pública. De junho a julho de 2011 foi para consulta pública. Em agosto de 2011 se constituiu essa comissão para avaliar todo esse trabalho feito por a comissão anterior. Então, se fez novamente uma comissão formada por vários membros aí, que lá por setembro e outubro de 2011 elaborou a proposta da NR, estabelecendo esta norma, né, que esse grupo elaborou e foi para apresentação desta proposta, revisão dessa proposta em março de 2012. Eu errei ele quando eu falei 2013, tá? Já tô batendo biela nas datas aí. Mas em março de 2012, publicaram o NR35, trabalho em altura, e ela passou a entrar em vigor desde a sua publicação. A NR35 tem como base 3 coisas. Assim, a gente diz que é o que norteia o trabalho em altura. São 3 itens. A primeira coisa, tá? Capacitação. Todo trabalhador, para trabalhar em altura, tem que estar capacitado, ter este treinamento. Existe treinamento para trabalhador, que ele é um treinamento de 8 horas, previsto na NR35, e existe o treinamento para quem vai virar supervisor de trabalho em altura, que é um treinamento um pouquinho maior, carga horária maior, porque ele tem que ter uma noção maior de risco e também de análise de risco, de permissões de trabalho, que nós vamos falar em outras aulas, ok? Mas assim, o objetivo principal da NR35, tá, é trazer o mínimo de requisito e de medidas, né, de proteção para o trabalho, para garantir, né, que o trabalho em altura seja seguro, que promova a saúde e a segurança do trabalhador, né, que garanta a integridade física desse trabalhador durante a execução do trabalho em altura, tá? Diretamente, aquela pessoa que está diretamente envolvida no trabalho em altura e pessoas que estão indiretamente envolvidas na atividade do trabalhador em altura, tá? Esse é o objetivo do treinamento. Onde que se aplica? Qual é o campo de aplicação da NR35? A gente considera trabalho em altura aquele trabalho acima de 2 metros do nível inferior. O que que significa 2 metros do nível inferior? Significa do teu pé para baixo tem que ter 2 metros. Acima disso, tu tá trabalhando em altura, ok? E onde haja risco de queda. Vou dar um exemplo assim, às vezes as pessoas me perguntam, me ligam assim, ó, Carla, eu trabalho numa empresa no 15º andar do prédio, trabalho em altura. Tá? Qual é a tua atividade aí? Ah, eu sou contador, ou eu sou técnico administrativo, eu faço finanças, eu faço, enfim, diversas atividades burocráticas aí, tá? Administrativas. Mas é no 15º andar. Bom, é no 15º andar. Tá trabalhando em altura? Tá, altura, né? 15º andar é bem alto. Só que não significa que tu tá trabalhando onde haja risco de queda. Tu não tá pro lado de fora do prédio, fazendo uma manutenção no prédio. Essa pessoa que tá trabalhando em altura e tem risco dela cair, existe o risco de queda, eu condiciono a trabalhador em altura. Eu classifico a atividade como trabalho em altura. Senão, não é trabalho em altura. Então, tem que estar acima de 2 metros, onde haja o risco de queda, onde haja o risco de cair. Daí sim, tá trabalhando em altura. Ok? E para isso, eu comecei a falar dos 3, né? Falei da capacitação, precisa desses 3 itens básicos. Capacitação. O segundo é estar bem fisicamente e mentalmente. Então, tem que ter um exame médico que te dê a aptidão. O médico diga, com exames clínicos e complementares, que tu tá apto para o trabalho em altura, tá? Passou por exame médico, tá capacitado, fez esse treinamento,
O terceiro elemento é EPI. Tu tem que estar com os equipamentos de proteção individuais de tua posse. Quais são os EPIs? Falaremos na próxima aula. Aguardo vocês. Até a próxima aula.